Negar. Eu nego, tu negas, ele nega. Nós negamos, vós negais, eles negam. Negar. Você sabe que ser LGBT já é uma forma de negação nesse planeta. A gente... A vida é nos negada. Quem é LGBT como eu sabe disso. Eu acho que a maior negação que um ser humano pode viver é a sua existência. E a gente para de existir, a gente começa a resistir. Eu falo que o fato de um LGBT abrir os olhos, sair da cama, é a maior prova de resistência que o mundo pode ter. Então, eu acho que para falar de negar, eu começo falando disso, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Quanto é negado tudo pra gente, desde que a gente se conhece como gente. A minha história de negação é muito turbulenta, a ponto que eu sou o primeiro homem da família. As pessoas criaram uma expectativa, criam em cima do homem macho do saco roxo. Eu tinha que ser o cara que ia ser médico, ia casar, ia ter 3 filhos, ia aos 35 anos já tendo uma vida incrível. Eu acho que uma vida incrível para as pessoas de uma outra geração era tá ganhando 10 mil reais por mês, né? Ter feito 30 mil faculdades, trabalhar a casa, fim de semana ir para casa da sogra, ou para casa da mãe, ou para casa dos pais, e essa vida heteronormativa que a gente conhece bem, né? Só que eu sou um LGBT e não sou um LGBT gay, sou um LGBT bi, que é muito mais louco, e que também foi me negado ser bissexual. Eu sempre quis ser artista e eu sempre busquei expressões artísticas. E a minha família entendia que ser artista é ser viadinho. Então, eu sempre fui o cara das artes. Eu sempre fui o cara que pintou, o cara que desenhou, o cara que dançou, o cara que fez várias coisas ativas, né? Eu sempre fui uma criança muito ativa artisticamente. E eu sempre tive o sonho de dançar. Eu sempre tive vontade de dançar. Eu sempre quis ser bailarina, eu sempre quis dançar. Eu acho a dança uma das coisas mais lindas e poéticas que existe. E eu não pude dançar porque era coisa de viado. Eu pude começar a dançar depois que os meus pais se separaram e porque era uma diversão entre família, onde eu dançava com a minha irmã e com o meu irmão. E aí minha mãe gostava porque a gente dançava tchan, essas coisas, e todo mundo que viveu os anos 90 dançava. Mas eu queria ser bailarina, eu queria dançar contemporâneo, dançar clássico, me apresentar. Isso foi me negado. Depois que eu não pude dançar, então eu comecei a pintar. Eu fazia histórias em quadrinhos, eu desenhava pessoas, desenhava uma série de coisas que também foi me negado fazer, porque eu tinha que viver outra vida. Então minha mãe jogava fora meus desenhos. E eu não culpo ela, e eu não quero que ninguém culpe ela, que ninguém julgue ela. Ela achava que estava fazendo melhor, por mais que não fosse. Ela entendia que ser viado no Brasil daquela época era uma coisa horrível e eu ia acabar sendo cabeleireiro. É o que todo mundo pensa ainda hoje, em 2019. A gente tem que sair um pouco da nossa bolha e das pessoas que a gente convive para entender um todo maior. Muita gente pensa dessa forma ainda, infelizmente. Muitas mães, muitos pais. E aí, a forma de desenhar foi me negada. Eu não consigo pegar um papel e uma caneta hoje em dia e desenhar. Eu não consigo mais, porque tudo que eu fazia é por lixo. Bem, não pude dançar, não pude desenhar, e quando eu virei adolescente, meu sonho, a minha carreira que eu queria buscar era eu ia buscar jornalismo para virar apresentador de televisão. Era o meu sonho, que eu queria fazer, era ficar na frente dessa porra dessa câmera, falando coisas que eu estou fazendo agora.
Esse momento que eu estou vivendo nesse segundo é muito importante, porque isso foi me negado também, porque era coisa de viado, não levava a lugar nenhum. E eu brincava, escondido de todo mundo, que eu tinha um canal de televisão, e eu apresentava milhões de programas segurando um desodorante, que era o meu microfone, entrevistando as pessoas que não existiam, com a plateia que não existia. Esse momento que eu estou vivendo agora é o momento mais importante da minha vida em 35 anos. É fazer tudo aquilo que me foi negado real. Então eu não pude ser apresentador de televisão, eu não pude ser jornalista, eu não pude ser nada. Eu tive que pensar em ser médico, porque eu era um CDF, porque eu amo estudar, eu amo socializar com as pessoas e estar em ambiente que a gente troca aprendizado. Porque a minha forma de aprendizado é pelo outro. Eu não consigo ler um livro e absorver tudo aquilo. Se uma pessoa sentar, me explicar, eu consigo absorver muito mais que ler um livro inteiro. Então aí eu pensei então que eu podia ser ator, né? Já que ator não era viado, e aí também foi me negado. E aí eu segui minha vida, para vocês terem uma ideia, eu tinha escondido embaixo da cama um caderno com toda a programação do meu canal de televisão, chamava-se TVN. Eu apresentava vários programas, tinha vários artistas globais no meu canal. E aí a vida seguiu, eu tive que entrar no Senai para fazer eletroeletrônica, fiz 6 meses de eletroeletrônica, e aí uma pessoa mudou minha vida. Eu fiz 6 meses de eletroeletrônica e eu lembro que na última prova da matéria principal, que era eletroeletrônica, eu faltei na prova de propósito, para poder ser reprovado. Por quê? Porque eu queria entrar para uma orquestra, que era a Orquestra Pão de Açúcar, do Acordes para Acordes, para poder tocar viola clássica. Era a última turma que eu podia entrar, porque eu tinha feito 18 anos, era até 18 anos. E eu queria esse contato com a arte de qualquer jeito. Porque eu não conseguia na escola, porque na escola às vezes dava, não dava, e a mãe não deixava fazer teatro, ninguém deixava fazer nada que era ligado a coisa de viado e coisa que não era, e coisa artística. Esse professor, ele me chamou, me ligou para fazer a prova. Minha mãe atendeu e me obrigou a fazer a prova. E eu fui fazer essa prova num sábado de manhã no Senai. E aí esse professor virou para mim e falou assim, Roberto, né, que é uma pessoa que eu não... Roberto é um nome que eu não uso mais, nem pretendo usar. Porque até o nome foi me negado, né? Porque eu tive... Minha mãe teve... Meu nome era para ser Leandro. Minha mãe não pôde colocar esse nome para seguir os nomes dos Robertos. E aí esse professor me chamou e tal, falou assim, Roberto, você não nasceu para ficar aqui no Senai, você não nasceu para fazer eletroeletrônica, você não nasceu para isso. Você nasceu para ser um artista. Se você quiser, eu troco esse capacitor, que é uma coisa de circuito de elétrica, e queimo e te reprovo. Eu falei, não, professor, eu vou tirar 10 e vou ter a coragem de dizer que vou sair. E aí, saí, entrei no Acordes, fiquei 3 anos tocando viola nesse projeto, e depois saí, porque eu entendi que a música era uma coisa muito... precisava de uma dedicação, era muito intensa, e eu já tinha absorvido o que eu queria. E aí comecei a entrar nas artes cênicas, onde o palco foi me negado também. Eu não pude ser ator, eu não pude estar no palco, eu não pude ter protagonismo e estar no foco. Foram me jogando para escanteio, para fazer luz, para escrever o texto. Aí comecei a dirigir os espetáculos, comecei a produzir coisas, comecei a fazer coisas que eram sempre atrás da coxia. Eu nunca tive protagonismo de estar na frente, de estar como eu estou agora, falando e sendo ouvido. A gente pensa que as artes é um lugar super maravilhoso, super seguro, mas não é, porque foi me negado o que eu queria de verdade. E aí eu me torno designer por causa disso. Porque se eu não posso participar da grande construção do espetáculo,
só me resta ficar nas coxias. E aí eu torno design minha profissão. E aí eu começo a entender que eu não posso também... eu começo a quando eu entro na vida cultural, eu começo a me interessar por homens. E os meus amigos gays começam a me negar a minha bissexualidade. Começam a transformar a mulher num tabu. Então, se eu beijasse uma mulher ou transasse com uma mulher, eu era um cara bosta, porque eu só podia ficar com homem. Eu estava traindo essa mulher, eu estava enganando, eu estava acabando com a cabeça dela. E eu comecei a criar uma chavinha na minha cabeça de não ter mais prazer em mulheres. De não poder olhar para um corpo da mulher e sexualmente. Eu comecei a olhar as mulheres de outra forma. Foi uma violência muito grande, que eu não sei como eu vou nutrir isso até hoje. E que as pessoas que são bissexuais vivem muito, porque as pessoas querem que a gente escolha entre homem e mulher, ou as pessoas querem que a gente acha que a gente é uma putaria sem fim. Não, a gente não é uma putaria sem fim. A gente só gosta dos dois sexos. Ponto, acabou, acabou, não tem tabu. Isso deve ser respeitado. E na minha vida não foi respeitado. Meus amigos gays foram muito cruéis e me mandaram escolher o que eu queria ser. Porque não podia ser os dois. Ou era um ou era outro. Ou era doce ou era salgado. Não tinha escolha. Foi me negado uma vida bissexual. Que hoje, para voltar para isso, é muito difícil. E eu ouvia palavras violentas, palavras horríveis. Dentro do meio artístico, as pessoas acham que é incrível, mas tem também tem seu lado ruim. Nisso, como eu digo, sempre aparecem meus anjos da guarda, que são em forma de pessoas que me auxiliam e me levam para frente. Ao ponto que o protagonismo dentro da arte foi me negado, eu criei meu próprio projeto, que tem 6 anos, que chama-se Revista Sanatório Geral, onde eu busco esse protagonismo, desde então. É muito ruim a gente ver quanta coisa é negado pra gente por causa dos outros. Quanta coisa é negado pra gente pela nossa orientação sexual, quanta coisa é negado pra gente porque a gente talvez não seja bom bastante. Eu gosto de uma coisa que Aristóteles fala. Só é feio o que não cumpre a função. Então, se esse canal é feio, é porque não está cumprindo a função de contar a minha história. E esse episódio de contar as coisas que foram negadas. E aí eu comecei a entender que o palco foi me negado, que estar aqui na porra da frente dessa câmera foi me negado, que falar para as pessoas foi me negado, porque eu falo rápido, porque ninguém vai entender o que eu falo, ou porque muitas vezes eu não tenho o que dizer, foi me negado. E isso é negado para uma caralhada de gente. E o pior de tudo é ser negado a nossa existência e ser negado o amor. Eu estou gravando isso com 2 pessoas incríveis e na minha cabeça eu penso o quanto eu estou chateando essas pessoas por estar falando isso. E o quanto eu queria e o quanto elas querem que isso acabe rápido. Que eu sei que é uma mentira. E a minha cabeça fica brigando comigo mesmo, dizendo, para de pensar isso. As pessoas se importam sim. A negação do afeto e do amor e do nosso protagonismo faz a gente criar uma baixa estima, onde a gente desacredita de tudo isso, de todas as coisas reais que a vida nos dá. E descobrir o que é negado pra gente é incrível e eu estou muito sortudo de aos 35 anos descobrir isso, descobrir o que foi me negado para poder pegar e tentar e conseguir mudar, transformar. Eu, hoje, vivo o meu sim e não admito mais o não. É isso.